Olá, tudo bem? Que bom que você está aqui, compartilhando essas experiências que eu vim realizando ao longo do tempo. E hoje eu quero pegar e falar sobre algo que eu aprendi em um dos cursos que eu fiz de programação neurolinguística há mais de 20 anos atrás. 20 anos, uns 15 anos atrás. E eu lembro que eu estava lá, na época eu fumava bastante, o professor fumava, como eu comentei já anteriormente, se você tem no mínimo a mesma idade que eu, você lembra que há uns anos atrás fumar era liberado, você fumava em qualquer canto, fumava em qualquer ambiente. Nos locais assim com maior consciência, você não fumava dentro de um ambiente fechado, mas você fumava em qualquer lugar, né? E eu fumava, meu professor fumava, o professor de PNL. E eu lembro que ele estava comentando uma vez ao longo de um curso, que ele falava assim, uma das coisas que é extremamente importante você fazer para você conseguir ter êxito em parar de fumar, veja bem, ele fumava. E um terço da turma pelo menos fumava naquela época, no curso de formação em programação neurolinguística. Ele falava assim, cara, para você conseguir aprender a fumar, conseguir parar de fumar, você vai ter que aprender a descobrir o que você vai fazer com as mãos. Porque as mãos, você está muito envolvida no processo de fumar. Presta atenção, se você fuma um maço de cigarro por dia, você tem 20 cigarros. Em cada cigarro, você usa em média de 2,5, 4 minutos. Vamos pegar 3 minutos por cigarro. Você tem 1 hora por dia envolvida diretamente com o processo de fumar. Que ela pode ser entre você simplesmente pegar e estar segurando o cigarro assim ou assim, depende da maneira como a pessoa fuma, em você acender o cigarro, em você pegar o maço, em você se mexer. Tem um conjunto de movimentos que você faz com o seu corpo associados ao hábito de fumar. Então, no momento em que você para de fumar, existe um conjunto de movimentos que você faz com todo o seu corpo, principalmente com as mãos, que você vai ter que passar a ocupar. Porque senão o corpo vai tender a repetir os movimentos. Então é importante você desenvolver maneiras. Tá? Por isso que vai ser, de repente, uma das coisas que você pode fazer é você passar a fazer conta de cabeça. Né? É você ter um lápis, uma caneta sempre à mão. Por quê? Porque você pode segurar no lugar de um cigarro, por exemplo. Tá? Você pode manipular um cigarro ou uma caneta muito mais tempo do que você manipulava um cigarro. E isso tudo vai te ajudar. E você até mesmo pode botar na boca, se você quiser. Você pode segurar, você pode botar no bolso, você pode botar onde você botava o cigarro. Você pode deixar na sua mesa. Tá? É muito importante você ir descobrindo essas maneiras de usar o corpo, substituindo os hábitos associados ao cigarro. Se você sempre parava para sair e ir fumar um cigarro, você pode simplesmente se levantar do seu local de trabalho ou para dar uma pequena pausa, a pausa que você costumava dar, de 2, 3, 4, 5, 10 minutos. Você pode continuar fazendo essa pausa para dar uma pequena caminhada, onde você lembre de mexer as mãos, de ocupar o corpo. E no início pode até repetir os movimentos sem o cigarro. Você pode simplesmente pegar e botar a mão na boca, como se estivesse fumando, e inspirar. Concentrando-se na sua respiração. Concentrando-se no ar que você inspira. Concentrando-se em tudo que envolve a sua respiração. Como foi o desafio que eu já coloquei outro dia e como foi as postagens que eu já falei a respeito. Você ter consciência da respiração e consciência dos seus movimentos. Consciência do seu corpo. Consciência de como você se sente e o que você pode fazer de diferente. Porque se você... Lembra? Já tiveram várias postagens e vídeos que eu coloquei aonde eu já falei, já posicionei que nós vamos em direção aonde está
o nosso foco. Lembra? Existe uma lei do foco. Nós vamos em direção aonde está o nosso foco. Se você se concentra em recusar alguma coisa, você vai tender a ir em direção a essa coisa, porque é ela que vai estar no seu foco. Então, é muito importante você fortalecer o seu foco de para onde você quer ir. Bom, nós estamos trabalhando a questão do cigarro. Então, eu quero me livrar do cigarro, quero ser um ex-cliente da indústria do tabaco e do cigarro, seja ele qual for, e quero me tornar um faixa preta em ser um ex-cliente dessa indústria de qualquer cigarro. E o que é um faixa preta da indústria do cigarro? Um faixa preta livre da indústria do cigarro? É uma pessoa que conseguiu ficar um período de 10 anos sem botar nenhumzinho cigarro na boca. Por quê? Porque ao longo desses 10 anos, se a pessoa botar um cigarrinho na boca e der um traguinho, ela a qualquer instante pode voltar a fumar normalmente. Tá? Então, são 10 aninhos. Olhando daqui para lá, 10 anos parece muito. Só que 10 anos é mixaria. Os 10 anos vão passar de qualquer maneira. Quer você pare de fumar, quer não. A diferença é que, se você para de fumar, você tem a oportunidade de viver uma vida muito mais plena, muito mais saudável, com muito mais disposição, aproveitando muito mais coisas do que você aproveitaria se você continuasse fumando. É simples, tá? Então, presta atenção. Se concentrar para onde você quer ir, certo? Isso que a gente está trabalhando ao longo desse desafio. Então, o nosso propósito é você chegar a um momento em que você tome a sua decisão de realmente parar de fumar. Puf! E tenha recursos internos para você estar gerando isso. Então vamos lá. Ocupar as mãos, ocupar o corpo, substituir os movimentos que você fazia por novos movimentos, ocupar a sua mente, ocupar as suas pernas, os seus braços, ocupar o seu corpo como um todo. Porque fumar, como a gente já falou, envolve vários movimentos. Então é você ir substituindo isso tudo. Tá? Desde ir comprar o cigarro até voltar. Eu lembro que uma das coisas que eu fiz quando eu parei de fumar também foi o quê? Eu simplesmente parei de pegar cigarro. Se eu tivesse sentado numa mesa com outras pessoas fumando e alguém me pedisse, pô, me passa cigarro? Não. Vou amassar na sua frente. Tudo bem. Não pego. Não encosto. Por quê? Porque dentro dos meus circuitos, das minhas conexões neurais, eu sabia já e eu sei que só o fato de eu pegar poderia disparar uma memória associada antiga que poderia estar me dando vontade de fumar. Então eu simplesmente me recusava logo ali, porque ali eu já quebrava aquele estímulo. Se eu saísse para ir a algum lugar e tivesse algum fumante e pedisse, pô, traz um maço para mim. Não. Pô, mas você não vai na padaria? Vou. Você não pode comprar um cigarro para mim? Não. Pô, mas você, hein? Eu o quê? Eu escolhi em não fumar e não me envolver mais com o cigarro. Foi uma escolha minha, uma decisão minha. Se você não tomou essa escolha, isso não é problema meu. O meu problema é em relação às minhas escolhas, é o que eu faço. Então, substituir os comportamentos, todos associados ao cigarro e a fumar. Tudo aquilo que pode vir a te dar a vontade de fumar, é importante você se proteger e quebrar a sequência. Em programação neurolinguística existe um conceito e uma ideia e uma maneira de perceber os comportamentos que eles são indicados através de sequências.
Um comportamento, ele não simplesmente brota e aparece do nada. Ele tem uma sequência. São as sequências ancoradas. Ancoradas por quê? Porque uma está conectada à outra. Que nem que se você botasse uma opção de dominózinho, né? Vários dominós, e depois viesse aqui e empurrasse um e ele vai, sabe, derrubando tudo. A ideia é mais ou menos essa. Se você tem uma sequência de um dominó derrubando o outro, como é que você pode parar essa sequência? Tirando um ou dois dominós de qualquer posição. Certo? Você pode ter sequências de duas pecinhas, você pode ter sequência de 10, 15, 20. Mas geralmente as sequências são curtas. Então, por exemplo, para você que fuma, se você prestar atenção, você vai ter uma sequência de coisas que acontecem para você fumar. O cigarro não brota simplesmente na sua mão, na sua boca. Certo? Você vai ter que, antes de tudo, ter um cigarro. Ter como acendê-lo. Certo? Você vai ter, hoje em dia você tem que estar num ambiente onde você possa fumar. Hoje em dia você não pode mais fumar em qualquer lugar, como há uns anos atrás. Quando eu estava na faculdade, fumava-se dentro da sala de aula. E se alguém reclamava, você, problema seu, cara, vai pra lá. O máximo que você podia fazer, se fosse gente boa, é sentar na janela. E muitos professores fumavam dando aula. Hoje em dia, isso não é mais permitido. Certo? Então você vai ter que estar num lugar propício. Tem um conjunto de coisas. Se você tirar algum conjunto desse, principalmente no início é mais fácil. No início da sequência, ela é mais fácil de ser quebrada. Se você tirar o primeiro elemento dela, acabou. Não tem dominó para bater no segundo, nem no terceiro, nem no quarto. Mas se o primeiro dominózinho estiver lá, você pode tirar o segundo, ou terceiro, ou quarto. Você tira aonde você tem controle. A gente sempre mexe aonde a gente tem controle. E uma das coisas que a gente tem controle é sobre os nossos movimentos. Tá certo? Então, muito importante ocupar as mãos. A primeira coisa de tudo é o seguinte, é você não ter cigarro em casa, nem no seu bolso, nem em nenhum lugar de seu acesso. Né? É você manter isso fora. Por quê? Porque se você não tiver cigarro, só isso já te ajuda. Você já quebra uma etapa. Você já tirou um dominó. Ou seja, não compro mais. Mas tem aquela parada que muito fumante faz, né? É só fumar aquela marca Simidão. O cara, não para de fumar, não compro mais cigarro. Entretanto, na hora que encontra um fumante, vai lá desesperadamente pedir um cigarrinho fiado. Né? Arruma um cigarrinho. Pode arrumar um cigarrinho? Pode ser que ganhe, pode ser que não. Tá? Só que a questão é o quê? É você tirar a sequência. E é muito importante se você tomar a decisão e você manter-se firme. E o início é sempre a parte mais difícil. Sempre a parte mais difícil. Certo? Então vamos lá. Quebrar a sequência. Mudar ela. Se você muda a sequência, tira um elemento e bota outro novo, ou deixa um buraco vazio, por mais que os dominós venham vindo, na hora que vai, de repente chega um que tomba e não encosta em mais nada. Certo? Então, ocupar as mãos, ocupar os braços, ocupar a sua boca, ocupar o seu corpo. Muito importante. Além de preservar a intenção positiva, além de conseguir se manter com o foco onde você quer chegar, você chegar e ocupar-se. Muitas vezes o fumante pega e tira aquele instante para fumar um cigarro, que é um momento que ele tem para dar uma pausa, para relaxar. Você deve continuar fazendo essa pausa. Só que você não precisa mais dar a desculpa de fumar um cigarro. Você pode simplesmente pegar e falar, vou dar uma pausa para respirar um pouco. Respirar. E não para me intoxicar fumando. Você pode e merece dar uma pausa. E nesse momento de pausa,
você usa uma das técnicas que eu já te indiquei, que é você ter consciência da sua respiração. Nesse momento de pausa, você para aí. Faz uma pausa. Você mexe o seu corpo. Você pode marcar o tempo que você usaria. Você pega, se você usa um telefone, um smartphone, todo smartphone tem um contador regressivo. Se você gastava 5, 10 minutos, 3 minutos para fumar um cigarro, você tem todo o direito e dever com você mesmo de se dar esse tempo para você se conectar com você. Se você fizer isso, você vai estar se conectando com você mesmo pelo menos 1 hora ao longo do dia se você estivesse fumando um maço de cigarro. Só que ao fumar um maço de cigarro, você não estaria se conectando com você mesmo. E você pode ter certeza que se você usar esse tempo que você usava com cigarro para você se conectar com você mesmo, cara, o seu ganho vai ser infinito. Porque uma das coisas que a gente precisa é estar conectado conosco mesmo, com o que tem dentro da gente, com aquilo que a gente é. Não com aquilo que a gente faz, com o que acontece com a gente, mas ir além disso tudo e se conectar com você. Vou te falar que essa seria uma das ferramentas maiores para você conseguir se livrar do cigarro. Porque a conexão com você vai te dar aquilo que você mais precisa. Mas é você se conectar com o seu íntimo mais profundo, abrindo mão de tudo mais. Se você faz isso, é a maior conquista que você vai ter. Então, ocupar suas mãos, ocupar seus movimentos, manter tudo de bom que você tem ao fumar. A ideia é você só se livrar daquilo que é ruim. É você deixar para trás aquilo que te matava e você passar a ter aquilo que te vive, aquilo que te dá energia. Porque o cigarro te rouba a sua vida, a sua energia, a sua disposição, a sua saúde, o oxigênio. O oxigênio, o que você respira. A respiração é a vida. O sopro da vida é o oxigênio. O sopro da vida é a alma. A alma, ela vem do termo respirar. Respirar. O sopro da vida é a respiração. Quando a gente morre, a gente dá o último suspiro. Acabou. A vida é respirar, é inspirar e expirar. Isso é vida, é o fundamento da vida, é o oxigênio, é a bênção que todos nós dispomos. Ele é abundante, ele é disponível. Ah, mas hoje em dia o ar é muito tóxico, é muito contaminado, tem a fumaça dos carros, dos caminhões, dos veículos, das fábricas, tem os peidos das cabras, das vacas e de tudo mais. Ok? Se você está num ambiente contaminado, você vai se intoxicar ainda mais. O ideal seria que ao invés de se intoxicar ainda mais, você conseguisse interagir nesse ambiente tóxico, como nós vivemos hoje em dia, e conseguir se limpar dessa toxicidade. E tem várias maneiras de você fazer isso. Uma delas é você diminuir a ingestão de elementos tóxicos. Principalmente pela respiração. Por quê? Porque a respiração, o oxigênio, é o nosso nutriente fundamental. É o nosso principal alimento. E ele está aí de graça para todo mundo.
todo mundo. Não tem história. E você, se você fuma, você está menosprezando uma das principais bênçãos e graças que existe na existência, na sua existência. Todos nós somos abundantes em oxigênio. Todos nós. Todos nós conseguimos ir para um lugar menos poluente e menos tóxico. Por mais tóxico que seja o lugar onde você viva. Eu lembro que quando eu fui à China uns anos atrás, fui a Guangzhou, em Shenzhen e em Guangzhou, cara, aquelas cidades lindas, gigantescas, cidades montadas para o Ocidente visitar, tá? Cidades comerciais. Cara, aquilo era tão contaminado, aquele ar, mas tão contaminado, que eu vivia com um pigarro amarelo e fumava também na época. Mas eu não tinha aquele pigarro amarelo, tipo uma sinusite constante, tudo. Eu cuspia aquelas placas horrorosas amarelas. E os caras lá, no meio daquela poluição gigantesca, vendiam nos postos de gasolina, nas lojas de 24 horas, né? Umas raízes que eles usam lá para se desintoxicar. E eu vivia com aquele troço para poder me limpar. Aí pronto, eu comecei a me limpar. E a lidar melhor com aquela toxicidade toda. Você mora num lugar tóxico aqui no Brasil? Cara, você tem que ir a Shenzhen. Você tem que ir a Guangzhou. E olha, eu tô falando de alguns anos atrás, hein? Tô falando de 10 anos atrás, quando eu estive lá naquelas cidades. Muito tóxico, a cidade linda, a cidade top, com tudo lindo, bonito, arranha-céus, uma toxicidade absurda. Na hora que você está fumando dentro de um ambiente altamente tóxico, está se intoxicando ao triplo, ao quádruplo. O que você pode fazer a respeito? Você pode buscar se limpar. Por exemplo, lá na China e no Oriente, eles usam várias raízes. Você pode usar, por exemplo, no Oriente, eles têm essas raízes que ajudam o corpo a se desintoxicar. E nós aqui temos, por exemplo, várias raízes que fazem isso. Como, por exemplo, o gengibre ajuda a se limpar e a se desintoxicar. Como, por exemplo, a cúrcuma ajuda a se limpar e a se desintoxicar. Certo? Tem maneiras de você lidar. Não é porque você está num ambiente tóxico que você vai se sujar ainda mais. Se você está todo arrumado, pronto para ir para uma festa, e está chovendo ou acabou de chover, aí você vai andando e pisa numa poça de lama sem querer. Você estava prestando atenção na lua, que está linda, no céu, alguma coisa, e de repente pisou numa poça de lama. Pô, sujou seu pé, sujou a beiradinha da calça. Isso quer dizer que você vai se largar na lama e vai ficar rolando de um lado para o outro? É assim que funciona? Né? Porque tem gente que, eu acho que pensa isso. Né? Tem gente que fala, não é só o cigarro que mata. Claro que não. Tem infinitas coisas que matam. Né? Infinitas. E é por isso que você não vai se livrar do cigarro? A comida mata, a carne mata, o leite mata, a fumaça dos caminhões mata, os agrotóxicos mata. Sim! E aí? A gente se concentra em uma coisa de cada vez, não dá para resolver tudo de uma vez. Mas você pode começar a fazer alguma coisa aonde você consegue. Se você não consegue no cigarro, mexa onde você consegue. Só que eu vou te dizer uma coisa, no meu entendimento, o cigarro, se você está ainda nele, é a primeira coisa para você mexer. Por quê? Porque ele atrapalha na nossa principal função de nutrição, que é levar oxigênio para o nosso corpo. O oxigênio é a vida, é a base da vida. Sem oxigênio, as nossas células morrem. Você consegue ficar sem beber
durante alguns dias, sem comer durante mais dias, mas sem respirar, você não passa de 10 minutos. Então, no meu entendimento, tá? Eu não sou médico. Eu sou filósofo. Eu sou um buscador. E na minha experiência, no meu entendimento, a principal nutrição, ela é a principal. É o oxigênio. É o que você respira. É o primeiro lugar onde você precisa mexer. Porque se você se polui por aí, você está lascado. Então o que acontece? Para você conseguir se livrar disso, é muito importante você manter tudo de bom que isso te dá. Por exemplo, essa pausa justificável entre você estar fazendo uma ação chata, uma ação que está ali te consumindo, que você está se dedicando muito, que está... Você para, vou fumar um cigarrinho. Você levanta e sai. Beleza, só que ao invés de você fazer isso para fumar um cigarro, você vai fazer isso para prestar atenção na sua respiração. Você vai fazer isso para se mexer. Aí você pode fazer uns movimentos, você pode se alongar um pouco. Você dá uma caminhada, você pode olhar a vista, você pode conversar com uma pessoa ou simplesmente ficar quieto. Se você sair para ficar quieto sem falar com ninguém, você pode continuar fazendo a mesma coisa. Só que agora, prestando atenção no seu corpo, prestando atenção nas suas mãos, prestando atenção em como você se sente e sabendo e se lembrando que o início é a parte mais difícil. O início é a parte mais difícil. E com o tempo você vai ganhando aptidão sobre isso. Com o tempo você vai incorporando novos hábitos, novos comportamentos e você vai aprendendo mais o que fazer. Então ocupar as mãos e o seu corpo é fundamental para você conseguir estar largando de vez o cigarro, seja ele qual for. Porque nem os cigarros de papel, em qualquer um que seja, nem os eletrônicos, nem mesmo tampouco o narguilé, nada disso faz bem. Todos eles, cada um ao seu modo, prejudicam. Principalmente por quê? Porque atrapalham a absorção de oxigênio. Eles diminuem a quantidade de oxigênio que você bota para dentro. E não é só isso, os cigarros, de um modo geral, têm mais uma quantidade de elementos tóxicos fenomenal. Agora, tem pessoas que conseguem lidar com isso de uma maneira mais simples e mais fácil. Tem pessoas que, além de estar fazendo tudo que eu estou indicando aqui, vão precisar recorrer a um acompanhamento médico. Ok? Se você tem recursos, você vá a um médico de sua confiança. Se você não tem recursos, vá ao SUS. Certo? Porque pode ser que você necessite de repente, tomar um ansiolítico ou tomar alguma coisa, alguma erva, algum chá que te ajude a dar uma tranquilizada. Porque sim, tem pessoas que podem sofrer de crise de abstinência. Só que essa crise de abstinência, ela pode ser superada. E talvez em alguns casos possa ser interessante juntar-se a isso por indicação estrita e exclusivamente médica de um profissional da área da saúde competente, a indicação de algum SOS. Tá certo? Cada caso é um caso. Cada pessoa é uma pessoa. Ok? As minhas indicações são fundamentadas no que eu fiz e na minha experiência pessoal e no que eu tenho estudado e percebido. Tá? E em cima disso, eu pego e compartilho e busco dar o meu melhor para conseguir te ajudar a você conseguir se livrar de vez desse produto que enriquece os outros e só te empobrece e só te enfraquece.
ocupar as mãos, ocupar a mente. Se você... Lembra, tem vários desenhos animados. Eu, particularmente, gosto muito de desenho animado. Tá? Tem desenhos animados, tem filmes, tem essas coisas, aonde tem, vira e mexe, tem aquele vilão, aquele vilãozão que ele se alimenta dos golpes que ele recebe. Né? Tem o vilão que toma uma porrada e enfraquece, mas sempre tem o vilão que fica mais forte. Quanto mais ele apanha, ele se alimenta da força do super-herói, do golpe que o super-herói dá. E quando você vai, isso é muito comum na nossa mudança de hábitos e comportamentos, tá? Se você vai lutar e brigar contra um hábito seu, como por exemplo o hábito de fumar, se você vai lutar contra ele, você o está fortalecendo. A ideia não é lutar, é abandonar. Percebe? São duas coisas totalmente diferentes. É você abrir mão, é você deixar ir. Você abre mão dele. Você faz uma escolha e fala assim, não, você eu não quero mais. Tchau. E deixa ir. E olha para trás ele indo embora. Isso não te pertence mais. Se você ficar lutando com ele, não. Ele vai estar sempre ali presente para você. E ele vai estar sempre te esperando depois. Ele só vai parar de te esperar depois quando você simplesmente o deixa ir. Olha que coisa. Pode aparecer outra circunstância. Você deixa ir. Pronto. Foi-se. Deixar ir. Deixa ele ir. E você segue o seu caminho. E se ocupa de novas maneiras. Ocupa seu corpo, ocupa sua mente, ocupa o seu coração. Se conecta com você mesmo. Busca se conectar com o melhor que há em você. Isso é uma descoberta. Descobre-se, descubra-se. E ocupe-se com aquilo de bom que você for descobrindo. Agradeça o ar que você tem, o oxigênio que você recebe. Uma maneira de retribuir uma bênção que a gente recebe é utilizá-la. Utiliza o oxigênio que você recebe. Ao você respirar o ar mais puro que você tenha disponível, é uma maneira de você estar agradecendo a existência por você ter esse oxigênio. Agradeça por cada molécula de oxigênio que você recebe, que você tem a chance de botar para dentro do seu corpo. Se concentra nesse oxigênio. E imagina você botando para fora as toxinas que porventura estiverem no ar. E deixa você se intoxicar só com o ar que você não consegue separar o bom do ruim. O seu corpo vai fazendo. E deixa o cigarro ir. Simplesmente deixa ele ir. Deixa ele seguir lá para outro canto, longe de você. Porque você agora decidiu usar a sua mão, o seu corpo e as suas capacidades em seu benefício, em prol do que há de mais importante para você. A sua alma, a sua respiração, a sua inspiração e expiração. E a alma dos outros, a inspiração e a respiração dos outros. Eu te desejo dias melhores. Eu te desejo que você realmente se torne um faixa preta em ser um ex-cliente da indústria do cigarro
em qualquer forma que ela se apresente. Eu sou Cadão. Saúde e paz.